A dívida pública do Brasil atingiu o maior nível em 5 anos. O Brasil pagou R$1 trilhão com o TED Tatu de juros da dívida pública. O governo federal pede que sejam cortados um pouco mais de 7 bilhões de reais do programa Bolsa Família. Não gera nenhum tipo de estímulo para que as famílias queiram sair do Bolsa Família. Realmente, em alguns casos, o benefício do Bolsa Família até pode tirar o estímulo de buscar um emprego formal. Mas pensa comigo, se um programa que custa 158 bilhões de reais por ano tira o estímulo do pobre trabalhar, o que então um programa de R$1 trilhão por ano faz com o estímulo do rico? Porque ele iria arriscar num negócio, contratar gente, construir fábrica, se daí para você emprestar dinheiro para o governo e receber os juros mais altos do mundo sem risco e sem esforço? A verdade é que o Brasil tem 2 programas de transferência de renda. Um tem fila, cadastro, cartão e fiscalização do país inteiro vigiando cada centavo. Já o outro é o maior gasto disparado do governo. E ele é pago rigorosamente em dia, sem quase ninguém reclamar. Meu nome é Christian Castro e nos próximos 7 níveis você vai entender o que é essa dívida trilionária, quem são as pessoas que recebem esse dinheiro todo mês e por que aí nenhum político de nenhum partido tem coragem de mexer nisso e o que aconteceu com os países que tentaram dar o calote. E no final eu vou te mostrar como sair do lado que sustenta essa máquina para o lado que recebe os juros. Nível 1, o tamanho do monstro. Antes de entender para onde vai o trilhão, você precisa primeiro entender de onde ele nasce, porque o governo ele funciona que nem qualquer família. Entra dinheiro dos impostos e sai com saúde, educação, aposentadoria, entre muitas outras coisas. Só que o problema é que há décadas sai mais dinheiro do que entra, e quando falta dinheiro, o governo ele pega emprestado. O caminho para o governo é buscar dinheiro emprestado. Por exemplo, com a venda de títulos para pagar com juros. Mas ele não pega emprestado igual eu ou você pegaria emprestado. O governo, ele vende um título, o título público. Funciona assim, você empresta R$1.000 para o governo hoje e ele promete te devolver com juros lá na frente. Só que de tanto ele vender promessa, a conta acumulou. E só hoje, a dívida do governo já passa de 10,6 trilhões de reais. É o maior nível em 5 anos. Isso aí dá quase R$50 mil de dívida para cada brasileiro, do recém-nascido até o aposentado. E essa dívida grande com juros altos, ela vem gerando uma conta anual monstruosa. Só de juros, o Brasil pagou mais de R$1 trilhão nos últimos 12 meses. E esse valor, ele é maior do que os gastos com saúde, educação e segurança juntos. E a gente gasta mais com pagamento e rolagem de dívida pública do que com investimento em área de saúde, educação e segurança juntos e duplicados. Então o maior gasto do governo brasileiro, ele não constrói nenhum hospital, não paga um professor, não coloca um policial na rua, ele basicamente só remunera quem emprestou dinheiro para o Estado. Nível 2, a torneira. E se a dívida é o monstro, os juros é o que alimenta ele. Então a pergunta é, quem define esses juros? O Copom divulgou, portanto, o comunicado. Taxa de juros teve a redução esperada pelo mercado financeiro de 0,25 ponto percentual. São 9 pessoas, em uma sala em Brasília, a cada 45 dias. E essa reunião, ela define a Selic, a taxa básica que serve de referência para boa parte da dívida pública. E pela conta do próprio Banco Central, a cada 1 ponto a mais que sobe a Selic, aumenta a dívida em 55 bilhões de reais por ano. No momento que eu faço esse vídeo, a Selic está em 14,25%. Só para você comparar, nos Estados Unidos, o juro gira lá em torno de 3%. E na Europa, por volta de 2%. Então, descontando a inflação, o Brasil ele disputa o topo do ranking mundial de juros real. E isso não é de hoje. O Brasil é o país que mais paga juros de dívida pública no mundo. Mas por que isso acontece? Será que aquelas 9 pessoas da sala, ela odeiam o Brasil? E a resposta é não, porque os juros altos, ele não é uma escolha, ele é um preço. Pensa, por exemplo, você emprestando aí dinheiro para um amigo seu, que ele é muito certinho, que você confia nele, você emprestaria tranquilo que ele vai te pagar, né? Agora, se você for emprestar para aquele primo, né, que é conhecido aí por estar cheio de dívida, vive prometendo as coisas e nunca cumpre, você meio que, se quiser emprestar, né, vai querer pelo menos cobrar uns juros altos para compensar o risco do calote, né? Então, nesse exemplo que eu dei, a notícia ruim é que o Brasil é o primo ruim dessa história, porque o governo, ele gasta muito mais do que ele arrecada todo ano, e para fechar essa conta, ele vende ainda mais títulos. E quem tá emprestando dinheiro vê o risco de não
receber subindo cada vez mais e começa a cobrar mais juros para continuar financiando. E os juros maior deixa a dívida maior, que aumenta mais o risco, que sobe ainda mais os juros. Ou seja, criando um ciclo cada vez pior. É o cachorro correndo atrás do rabo. A dívida aumenta o risco mantém o juro elevado. E aqui vem a parte assim que pouca gente, infelizmente, gosta de admitir. Porque no Brasil, não importa o partido político, a maioria dos governos gastou mais do que arrecadou. Porque assim, distribuir dinheiro dá voto e cortar gastos tira votos. E agora que você sabe por que o trilhão existe, esse dinheiro afinal, ele cai na conta de quem? Nível 3, quem recebe o trilhão? E isso não é segredo nenhum, porque o Tesouro Nacional, ele publica todo mês a lista dos donos da dívida. E a primeira resposta, eu acho que talvez vai te surpreender. Só 11% da dívida, ela pertence aos estrangeiros. Ou seja, os outros 89% estão nas mãos dos próprios brasileiros. Então quem financia o governo brasileiro são a gente mesmo, os brasileiros. Então a pergunta certa seria, que brasileiro tem dinheiro sobrando para emprestar dinheiro pro governo? E eu acho, né, todo mundo sabe que não é o pobre, que mal dá conta de fechar o mês. E também acredito que não seja boa parte da classe média, que vive aí, né, contando os dias para cair o salário, o famoso quinto dia útil, né? Então a resposta seria quem tem capital sobrando. E quanto mais capital, maior a fatia desse trilhão. Então faz a conta comigo. Com a Selic aí acima de 1% ao mês, quem tem 10 milhões de reais em títulos recebe aí por volta de 100 mil reais por mês. Isso sem trabalhar, sem arriscar, sem gerar empregos, só ir vivendo de renda, sem fazer nada. E segundo o banco UBS, 433 mil brasileiros têm um patrimônio acima de 5 milhões e meio de reais. Isso é em torno de 0,2% da população. E o mesmo estudo coloca o Brasil em primeiro lugar mundial em desigualdade de patrimônio, analisando aí 56 países. Então assim, enquanto na ponta de baixo, né, tem milhões de famílias no Bolsa Família custando aí 158 bilhões de reais por ano, e o país inteiro discutindo aí cada centavo e tudo mais, na ponta lá de cima tem uma elite vivendo de renda, custando mais de 1 trilhão de reais por ano. E assim, sem ninguém reclamar. E afinal, quem é o maior prejudicado nessa história? E como sempre, é a classe média. São aquelas pessoas, né, que acordam cedo todo dia para trabalhar e pagar o imposto que sustenta o benefício do pobre e os juros lá do rico. E tem um efeito ainda pior nessa história, porque com juros desses, porque um milionário, né, ele correria o risco de abrir uma empresa, gerar empregos, se daí para ganhar 100 mil reais por mês parado, sem fazer nada. Porque os juros altos, ele não transfere aí só dinheiro, ele transfere ambição. O país que mais precisa de gente construindo é o país que infelizmente paga mais para quem fica parado. Desse dinheiro que vai pro ralo, não é ralo, né? Tem muita gente lucrando com isso e quem perde é só a gente. E se é tanto dinheiro indo para tão poucos todo ano, fica a pergunta, né? Por que ninguém tá reclamando disso? Nível 4, o gasto invisível. E a resposta do motivo de ninguém reclamar é porque esse sistema, ele meio que foi montado para esse gasto ficar invisível. E o primeiro truque que eles usam é o contábil, porque o Brasil, ele mede as contas do governo por uma régua chamada resultado primário. É a receita menos as despesas, só que sem contar os juros. Então a meta fiscal, aquela, né, que o jornal discute aí o ano inteiro, ela simplesmente ignora o maior gasto do país. Só em 2025, o déficit oficial fechou em 13 bilhões, que assim, na teoria, né, estava dentro da meta. Aí, né, todo mundo bateu palma e tudo mais. Só que somando os juros, o rombo real mesmo passou de 1 trilhão de reais. É como aí se você dissesse, por exemplo, que suas contas estão em dia, deixando, por exemplo, a fatura do cartão da Nubank de fora dessa conta. Isso não faz sentido algum. E o segundo truque, né, está no orçamento. As regras que limitam aí o gasto público, como por exemplo o teto de gastos e o arcabouço fiscal, eles valem para saúde, educação, Bolsa Família. Essas despesas, elas estão brigando aí entre si por cada real. E é por isso que você vê um corte de 7 bilhões, ela virar manchete. Já os juros, ali não tem teto, não tem meta, não passam nem por votação. É o único gasto do Brasil que ninguém aprova. Ele simplesmente acontece. E o terceiro truque, na minha opinião, é aquela linguagem que eles falam no jornal, né? Que ninguém entende. É déficit nominal, apropriação de juros, rolagem da dívida. O assunto assim é embrulhado em termos técnicos que quase ninguém entende. E essa conta, ela tem sido paga pelos brasileiros de 3 formas. A primeira são os impostos, né? Como todo mundo sabe. Porque assim,
de cada real recolhido pelo governo, uma fatia enorme, ela não vira serviço público, ela vira juros para pagar rentista. Já outra forma de pagar é o crédito caro, porque a taxa Selic, ela é meio que o piso de todos os juros do país. Então, por exemplo, se a Selic sobe, o financiamento do seu carro sobe, os juros do cartão de crédito sobe, o empréstimo sobe, tudo é construído em cima dela. Já a terceira forma, talvez assim para mim seja a pior de todas, porque a economia ela fica travada, porque com juros a 14% ao ano, a empresa ela não investe, ela não se expande, ela não contrata ninguém, e aqui sempre aparece alguém com aquela solução mágica, né? Então é só não pagar a dívida, é simples, dá o calote. E pior que já tentaram isso, e você precisa ver como isso termina. Nível 5, e se não pagar? Tem muita gente que acha que é só dar calote, cancelar a dívida e vai sobrar aí 1 trilhão por ano para gastar aí com saúde, educação, né? Quem nunca pensou nisso? E isso já foi testado no mundo real. E o resultado não foi o rico quebrando. O exemplo mais famoso é a Argentina, porque em 2001 o governo ele declarou a maior moratória da história até então. Mas assim, antes de dar o calote oficial, para impedir, né, que o dinheiro fugisse do país, o governo ele trancou as contas bancárias da população. Então cada argentino só podia sacar 250 pesos por semana do próprio dinheiro. E isso, né, fez o país assim virar um caos. Foi manifestações, dezenas de pessoas perderam a vida, infelizmente, o presidente fugindo de helicóptero e 5 presidentes em 11 dias. Foi um caos total. E a pobreza saltou de 46% para 66%. E a Argentina ficou assim décadas sem crédito, com a inflação crônica que a gente sabe que dura até hoje. E o Brasil já fez isso 2 vezes. Em 1987, houve a moratória da dívida externa. O crédito internacional, então, assim, ele secou e a inflação subiu tanto até virar hiperinflação. Já em 1990, para tentar conter essa inflação tão alta, veio o calote dentro da própria casa, o Plano Collor. Não temos alternativas. O Brasil não aceita mais derrotas. Ele confiscou a poupança dos brasileiros. Então assim, quem tinha dinheiro no banco acordou com a conta bloqueada por 18 meses. E repara no padrão, os ricos, eles não quebraram em nenhum dos casos, porque eles possuem investimentos no exterior e sabem se proteger. E quem costuma se dar mal nessa história é o próprio trabalhador, que tem poupança no Brasil. Então é o aposentado, é a classe média no geral, porque o calote é o único imposto que na maioria das vezes só acerta o pequeno. Por isso, né, nenhum político de nenhum partido propõe não pagar essa dívida. Mas essa história ainda tem outro lado, e ela mexe com tudo que eu te mostrei até aqui. Nível 6, o outro lado. Mas assim, antes de você sair desse vídeo, né, odiando quem recebe juros, eu preciso também ser honesto sobre 2 coisas com você. A primeira é que não é só magnata que recebe esses juros. Porque, por exemplo, se você tem dinheiro aí na poupança, CDB, previdência privada, ou aí em qualquer lugar que te pague juros, pode ter certeza que uma parte desse dinheiro também vai para você. Porque o banco, né, ele pega o dinheiro que você aplica e empresta ele pro governo. Então assim, aquele fundo lá de pensão que paga a aposentadoria do professor, ele faz a mesma coisa, só que a diferença é a escala dela. A maioria das pessoas, ela só recebe algumas migalhas, enquanto os magnatas, eles recebem centenas de milhares de reais todos os meses. E a segunda verdade é que forçar os juros para baixo na marra também já foi testado. Em 2012, o governo ele derrubou a Selic, sim, pro menor nível da história até então na época, que foi 7,25%. Isso sem cortar gastos antes. E o resultado foi que a inflação estourou, a confiança assim no Brasil derreteu e o país mergulhou numa das piores recessões da história. E 3 anos depois, adivinha, a Selic estava de volta aos 14,25%. Então os juros, ele não cai por decreto, ele só cai quando o governo ele para de gastar muito mais do que ele arrecada. E assim, vamos ser sinceros, o que tudo indica é que essa máquina, ela não vai mudar tão cedo. Enquanto ela existir, sobra para você meio que uma única decisão: decidir de qual lado você vai estar. Nível 7, o lado que recebe. Então, como atravessar para o outro lado que recebe? E a resposta é que a porta de entrada ela é pública e se chama Tesouro Direto. É o site assim onde qualquer pessoa empresta direto para o governo, sem um banco no meio. E isso você faz a partir de R$30, é muito simples. Então, o mesmo título, né, que rende milhões para um magnata, está à venda assim para qualquer pessoa, qualquer CPF pode comprar. E não é à toa que o Brasil é conhecido aí como o país da renda fixa. Quem nunca ouviu falar nisso? Porque um estudo analisou os últimos 20 anos e chegou
chegou numa conclusão que contraria, assim, toda a teoria de investimentos que eles te dizem por aí. Porque investir no CDI, que é meio que ancorado na taxa Selic, ele rendeu mais do que correr risco na Bolsa de Valores. E assim, em todas as janelas longas analisadas, isso não foi uma exceção, em todas. Então, desde o Plano Real, a diferença ela é ainda maior. Quem colocou aí, por exemplo, R$100 na Bolsa de Valores, chegou em 2022 com cerca de R$2.000. Já quem colocou na renda fixa, chegou com mais de R$5.500, quase o triplo do valor. Então, mesmo juros, né, que esmaga quem deve, é o que enriquece quem empresta. E você não precisa de R$10 milhões para entrar nesse jogo. Você investindo aí R$500 por mês, rendendo aí 1% ao mês em títulos do governo, por exemplo, em 10 anos você teria R$115 mil. Já em 20 anos, quase R$500 milhão, que vai te render aí por volta de R$5 mil por mês para você sem trabalhar. Enquanto isso, infelizmente, a maioria dos brasileiros, eles passam a vida toda do outro lado, né, pagando os juros mais altos do mundo no cartão de crédito, financiando aí o rendimento de quem entendeu esse jogo. Então, o Bolsa Família dos ricos, ele não tem fila, não tem cadastro e não tem fiscalização. E agora que você conhece ele, de qual lado do boleto você quer estar? E se você assistiu o vídeo até aqui e aprendeu assim alguma coisa que você não sabia, eu acho, né, que o mínimo que você tem que fazer é se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar para um amigo aí que não sabia disso. Talvez você vai ajudar a vida dele. Imagina, daqui 5 anos ele tem um dinheiro investido, guardado. Acho que seria muito bom, né, para sua família, para sua esposa, enfim, namorada ou quem você quiser. E agora, se você acha assim que, por exemplo, investir em franquias ou consórcios é um bom negócio, eu separei aqui 2 vídeos que eu fiz que estão aparecendo na sua tela, assim, que eu duvido que você não vai mudar de ideia. Assim, o vídeo da franquia, então, tem um relato lá de uma senhora que é até revoltante. Assiste que vale muito a pena. Meu nome é Christian Castro e eu te vejo lá nos próximos vídeos. Valeu!